Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os requisitos do vínculo de emprego. Para a formação do vínculo de emprego, nós temos quando existe um contrato de trabalho firmado entre empregado e empregador, esse vínculo naturalmente já é reconhecido, ele já nasceu ali e vai perdurar até o fim do contrato de trabalho. A dificuldade existe quando esse contrato de trabalho não é firmado. Então, existem requisitos que podem determinar que existiu ou não o vínculo de emprego. Esses requisitos são 4 principais e nós temos um quinto também que vai determinar. Os 4 principais requisitos. Não eventualidade. O trabalho ele não pode ser eventual, ele tem que ser habitual. Sendo um trabalho habitual, está formado o vínculo de emprego. É um dos requisitos que formam. Segundo requisito, onerosidade. Onerosidade é o pagamento em si. Então, seja numa prestação de serviços ou numa relação jurídica de que existe o vínculo de emprego realmente, existe o pagamento, existe a contraprestação. Contrário a isso, a gente estaríamos diante de um trabalho análogo à escravidão, que uma pessoa trabalha e não recebe nada em troca. Então, a onerosidade é um dos requisitos mais difíceis de se caracterizar. Aí a justiça, na verdade, vai se apegar às formas que eram realizados o pagamento, tá? Para caracterizar ou não, porque o pagamento ele tem que existir. Pessoalidade, que o trabalho seja pessoal, personalíssimo, por uma determinada pessoa. Então, se eu contratei o José, é o José que vai trabalhar na minha empresa, ele não pode enviar o João no lugar dele. É a pessoalidade. A pessoa tem que prestar os serviços para que foi contratado, não pode mandar uma terceira pessoa em seu lugar. Nós temos também o requisito da subordinação. Aí nós temos a subordinação clássica, que é a subordinação em que você foi contratado, vai seguir as ordens do empregador, as ordens são diretas e ponto. Está formado o vínculo de emprego em relação à subordinação. Mas nós temos a subordinação estrutural, quando não necessariamente eu tenho uma ordem direta, mas a atividade exercida, caso ela não seja desempenhada, ela faz parte da estrutura, a estrutura não gira, a cadeia produtiva para. Quando eu tenho essa atividade inserida, eu tenho sim a subordinação estrutural. Fora isso, nós temos o princípio da alteridade, que é quem assume os riscos da atividade econômica. Tem que ser do empregador essa responsabilidade. Se nós temos um prestador de serviços que ele tem o risco da atividade econômica dele, não é um vínculo de emprego. Porque no vínculo de emprego é só o empregador que assume os riscos da atividade econômica e não o empregado. A exclusividade, apesar de muitas pessoas acreditarem que a exclusividade é um dos requisitos do contrato de trabalho, não é. A exclusividade, ela é sim uma obrigação do empregado para com seu empregador, caso isso esteja expresso, ou seja, esteja por escrito no seu contrato de trabalho ou em termo aditivo contratual. Caso contrário, não é uma obrigação do empregado. A exclusividade ao seu empregador. Claro que na jornada, no horário de trabalho dele, ele não pode prestar serviços para outro, porque ele já vendeu as horas dele. Ele já se comprometeu com o empregador de que naquela jornada, seja das 8 às 18, das 7 às 16, seja o horário que for, aquela jornada é exclusiva, porque você já se comprometeu. Mas, se você não tem uma cláusula de exclusividade, o horário fora daquele que você tem o comprometimento com a empresa, você pode prestar serviços para outras pessoas.
Acontece muito na jornada 12 por 36, em que os profissionais costumam pegar 2 empregos, ser contratados em 2 empregos, ou seja, quando eles não estão em um, eles estão em outro. Aí nós temos a formação do vínculo de emprego. A exclusividade não é um deles. Nós temos os 4 princípios, os 4 requisitos principais, que é não habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação. Esses 4 requisitos presentes já se caracteriza o vínculo de emprego. A alteridade é um requisito, sim, complementar, e a exclusividade, o empregado só tem responsabilidade com o seu empregador caso esteja expresso no contrato de trabalho. Era isso que tínhamos para tratar hoje. Qualquer dúvida em relação à formação do vínculo de emprego, nós ficamos à disposição.